Está me faltando fôlego, socorro. Então, algumas das verdades mais profundas e mais fundamentais da nossa vida, elas são muito, muito simples. Então, os segredos do universo, né? Eles estão contidos em coisas muito simples. E respirar é uma dessas coisas, é um desses segredos. É simples. E talvez porque seja simples assim, a gente muitas vezes dá de ombros. Às vezes, por ser simples demais, a gente desconsidera, a gente não cuida da maneira como devia cuidar. Então, quando eu penso na respiração, eu me lembro de um evento que aconteceu comigo junto com o meu pai. Era uma cirurgia que ele estava passando por uma cirurgia, e eu estava com ele lá na minha cidade, a cirurgia era lá, e ele me pediu que eu acompanhasse, que eu entrasse na sala de cirurgia, essa coisa toda, né, que ele ia se sentir mais seguro. E os médicos do interior, parece que eles são mais abertos a isso, me permitiram entrar, e foi bom ter estado lá, né, apesar dele ele estava sedado, e ele não, só me viu entrando, e depois, no final, ele também nem percebeu que eu estava na sala. E uma das coisas que me chamou muita atenção naquele dia, uma coisa que me chamou muita atenção, foi que quando ele estava voltando da anestesia, foi muito difícil, né, passá-lo da mesa cirúrgica para a maca, e a hora que passou, parece que ele deu uma acordada, e ele ficou muito apreensivo. Eu vou dizer que ele ficou em pânico. A verdade é que eu vi ele em pânico, a sensação que ele passava é de que ele estava perdendo o fôlego e que ele ia morrer. Essa era a impressão e a ânsia dele, ele estava numa ânsia. E naquele momento eu falava para ele, pai, respira, respira, pai, devagar, respira. Tudo que eu conseguia falar para ele era respira, respira. E aquilo parecia não fazer o mínimo sentido para ele. Pedir para o meu pai, naquele momento de pânico, para que ele respirasse, parecia a mesma coisa que não falar nada. E é claro que ele estava meio sedado e meio acordando, né? E ele estava numa situação muito que ele lembra até hoje, ou seja, não foi alguma coisa que ele passou e esqueceu. Ele lembra da sensação iminente de morte, porque ele sentiu uma falta de fôlego. Mas eu lembro nitidamente também de ele não responder ao meu comando de respirar. E, por outro lado, eu me lembro de passar eu mesma por uma situação de exame, em que eu precisei ficar muito quieta e um pouco abafada, e naquele momento, eu não estou lembrando bem a situação, mas eu me lembro de pensar que eu precisava respirar, e que a respiração ia me conduzir ao fim daquele exame com muita tranquilidade. Então, olha que interessante, pessoal. A gente precisa tomar consciência da nossa respiração de tal modo que quando nos for pedido respire, a gente consiga responder a essa ordem. Gente, é uma ordem simples. Respire. Mas muitas vezes, se nós não aprendemos a tomar consciência da nossa respiração, a gente não responde a contento. Vocês entendem isso? Então, respirar é tão natural, não exige esforço, mas é tão fundamental que às vezes a gente toma isso por certo, por aprendido, por resolvido, e a gente corre o risco de, numa hora de necessidade, não poder utilizar de algo tão simples e tão profundo ao mesmo tempo a favor da gente, entende? E, na verdade, a gente não percebe, né, o tremendo poder e o tremendo significado, né, e o potencial que uma respiração carrega em si.
A gente nem ensina isso para as nossas crianças. A gente ensina para elas falar, andar, escrever, contar. A gente põe na aula de instrumento musical, a gente põe para nadar. Mas quantos de nós ensina as crianças ou treinam as crianças a respiração? Treinam, ajudam elas a treinarem a respiração.